Bom dia, boa tarde, boa manhã, boa noite para você aqui do Quase Jornalismo. E vamos me falar a verdade, esse jogo do São Paulo contra o Corinthians foi horrível, ridículo, ridículo, ridículo. Eu poderia colocar aquele fundinho que fica passando aqui de umas imagens em pixel art minha, mas eu quero pôr o nosso Rui Costa, o monstro sagrado, diretor de futebol do São Paulo, que deu uma entrevista antes do jogo ali, praticamente, um dia antes do jogo, falando algumas coisas sobre o clube, falando como o time do São Paulo é um exemplo, como o time do São Paulo é um gigante, como o time do São Paulo continua sendo protagonista do futebol brasileiro. E depois, um dia depois, a gente viu como o time do São Paulo está sendo minúsculo, está sendo ridicularizado, está sendo ultrapassado por todo mundo. Todo mundo. De verdade, ridículo, ridículo o que essa diretoria faz com o São Paulo. Se inscreva aqui no canal, vá lá na página do Instagram, do TikTok, dá uma força, vamos crescer e vamos bater 100 inscritos aqui, tá bom? Abraço pra vocês. Mas ó, o time do São Paulo foi pro Itaquerão, a gente pode ficar aqui falando, tá sem o Caleri, tá sem o Lucas, tá sem o Oscar, tá sem meio mundo, tá com 12 lesionados. Ridículo, ridículo que o departamento médico do São Paulo, o departamento físico do São Paulo pra mim é um conjunto totalmente de antiprofissionais. Não é só profissionais ruins, é antiprofissionais, porque eles fazem os atletas que teoricamente seriam outros profissionais não conseguirem trabalhar. Então, eles são antiprofissionais pra mim, que de verdade é ridículo como o time do São Paulo sofre com lesão e, pô, de verdade, vamos falar que é azar, vamos falar que é... Não é azar, é despreparo desse departamento médico do São Paulo, que também cai na conta da diretoria do São Paulo, né? E já faz um tempo que o São Paulo sofre com isso, já tem aquele meme do Dr. Gelol no time do São Paulo, e pô, faz tanto tempo que as críticas caem pro departamento médico e não tem mudança nenhuma, não muda uma pessoa de lá. Pode arrumar algum equipamento ali, arruma outro equipamento, aí chega na final do ano e descobre que tem alguns equipamentos que estão quebrados. Isso é São Paulo, bem-vindo ao mundo, bem-vindo a 2025. O São Paulo está minúsculo. O São Paulo está minúsculo. O time do São Paulo foi enfrentar o Corinthians, que o Corinthians também, não vou perder muito tempo falando do Corinthians, mas o Corinthians está vivendo uma fase totalmente ridícula, totalmente que menospreza o clube. Aqui agora falando, tirando um pouco do clubismo, o time do Corinthians é um time gigante, é uma das maiores rendas, de verdade, bate 1 bilhão de arrecadação todo ano, e o que estão fazendo com o Corinthians é ridículo, estão metendo a mão no Corinthians, estão roubando o Corinthians, estão fazendo o Corinthians de muleta, estão fazendo o Corinthians uma coisa nojenta, de verdade, infelizmente foi o futebol, eu quero que feche a porta do Corinthians, mas de verdade é ridículo o que estão fazendo com o Corinthians. Dito tudo isso, o Corinthians conseguiu contratar Garro, conseguiu contratar Memphis, conseguiu contratar Yuri Alberto. Esses jogadores, Martins, o Carrilho, Hugo Souza, esses jogadores mudam prateleira de time, mudam patamar de time. Sabe quem o São Paulo precisa? O Corinthians contratou Memphis para reforçar, para fugir do rebaixamento. Sabe quem o São Paulo contrata para resolver umas quartas de finais da Libertadores? Rigoni. Você vê a disparidade? Eu vou deixar esse bobão ficar falando aqui inteiro aqui. Eu, na verdade, vou tirar, porque esse cara, vocês não merecem ficar enxergando esse cara. Vamos colocar a nossa apresentaçãozinha aqui, corriqueira das Pixels Arts, tá bom? Já deu de vocês ficar encarando esse Rui Costa que é patético e dizem que é um monstro de negociação. Dizem. O time de São Paulo foi lá e, pô, de verdade, o time de São Paulo tá todo quebrado, todo desfalcado por causa de lesões, mas a gente tem que tirar esse ponto. Os jogadores que entraram em campo, de verdade, tiveram 30 minutos de bom futebol. E eu quero me retratar e fazer um pedido de desculpa aqui, que toda vez que eu venho aqui eu falo que ele é o jogador mais burro que eu já vi jogar. O Tapia. O Tapia é um jogador que merece palmas, porque de verdade é um jogador que se esforça muito. É um jogador que está evoluindo no São Paulo. E por um tempo, pouco tempo, eu falaria que eu não queria a renovação do contrato dele. Mas de verdade, com os últimos desempenhos do Tapia, e não só totalmente de qualidade, ou jogadas elaboradas, ou só gols,
Eu quero o Tapia no meu time ano que vem. Eu preciso do Tapia. Eu preciso do Tapia. Sabe por quê? O Tapia, terça-feira, estava jogando lá na Rússia. Não é aqui, ó. Não é em Mirassol, não é lá na Vila Belmiro, não é em Curitiba. Tava na Rússia. Na Rússia. Ele jogou a data FIFA, fez gol pela seleção do Chile. Ele viajou da Rússia, chegou hoje de manhã, foi pro jogo e jogou com muita mais vontade do que a maioria dos jogadores do time do São Paulo. O porquê? Não tá caindo? Não tá pingando? Não tá enchendo o bolso? O que tá acontecendo? Fala! Vamos colocar pra fora? Vamos falar? Vamos ser honestos com a verdade? Vamos ser sinceros? O torcedor não é trouxa. O torcedor não é bobão pra ficar encarando vocês aí, vendo vocês fazer uma atuação patética. E ver um cara que viajou quase 24 horas aí de avião correr o dobro de jogadores que estão aí coçando. Vocês são ridículos. Vocês são um bando de jogadores ridículos. O Crespo, pra mim, é um coitado. Se eu sou o Crespo, acaba a temporada, eu vazo do São Paulo. Eu sendo o Crespo, eu não tenho que passar por isso. Ficar trabalhando com uma diretoria totalmente medíocre não, desculpa, quase ia cometendo uma falha. Uma diretoria totalmente péssima, uma diretoria ridícula. Com departamento médico inexistente. Com jogadores fracos que querem escolher jogos. Ainda escolhem jogos errados. Porque esse jogo contra o Mirassol, contra o Bragantino, contra o Santos, contra o Palmeiras, todos esses jogos contra os paulistas, o time do São Paulo no segundo turno tomou taca. O porquê? O que tá acontecendo? Me explica, eu quero saber, eu quero entender. Eu tenho que culpar quem? Eu tenho que cobrar quem? Por isso que desde a eliminação eu sou a favor do Morumbi Zero. Talvez eu vá contra o Inter, que é a despedida do São Paulo. Talvez eu vá. Mas se eu for, é pra chegar lá e xingar essa diretoria patética. Porque eles não merecem nosso dinheiro. Eles não merecem. Eu pago sócio torcedor porque eu sou idiota. Eu quero ir no jogo do São Paulo porque eu sou trouxa. Porque esses caras não merecem. Eles estão rindo, eles estão gargalhando da nossa cara. E a torcida fica puta. E o que vem a torcida? Olha lá o Zubeldia. Olha o Zubeldia no Fluminense. Hoje o Fluminense com o Marcos Bittencourt, eu acho que é o Marcos Bittencourt, o presidente do Fluminense, é outro patamar de diretoria comparada ao São Paulo. Você quer um fato que vai doer em você? Você quer um fato? O Zubeldia caiu pra cima indo pro Fluminense. O Zubeldia evoluiu, deu passos à frente indo para o Fluminense. Hoje o Fluminense é um clube maior do que o São Paulo. Ou vocês discordam disso? Que mundo que vocês estão vivendo? Que aquele idiota fica falando, São Paulo é protagonista, São Paulo não sei o quê, São Paulo vai voltar a ser grande, São Paulo é exemplo pros outros. Exemplo do quê? Exemplo de gestão a não seguir? Gestão que não pode pegar nada de exemplo? Mas vocês, que eu tenho que falar também da torcida organizada, vendida, que é pra caramba essas torcidas do São Paulo, o mundinho que vocês vivem, esses dois ciclos, pra mim, são os maiores culpados por esse buraco que o São Paulo está. O Corinthians está na merda, a Gaviões vai lá e cobra. A Gaviões vai lá e chega na diretoria e fala, o que é aí? O que tá acontecendo?
Sabe o que acontece quando o time do São Paulo tem uma partida horrorosa que nem essa? Sabe o que acontece quando o time do São Paulo vende todas as suas joias, todo o seu patrimônio para tentar fechar no superávit? A diretoria vai afundando o time do São Paulo a rodo. Sabe o que a torcida do São Paulo faz? Casares. Palmas para Casares. Palmas para Belmonte. Palmas para Rui Costa. Palmas para Muricy. Vai batendo palma, vai babando ovo. Sabe por quê? Porque é bom para eles. Porque é bom para eles. É ruim, é para nós. Pra cúpula da diretoria e pra cúpula da torcida organizada é bom. Torcida organizada hoje, a Independente, a Dragões, todas as torcidas que você pensar viraram empresas. E empresas que querem lucro. Se a diretoria liberar 10% dos ingressos para a mão da Independente, a Independente quer que o São Paulo se lasque. Só não rebaixa, tá bom. Vai sendo humilhado, vai sendo massacrado por todo mundo, mas tá em 10º, estamos recebendo aqui de ingresso gratuito, vamos repassar para os nossos sócios, tá tudo bem, as contas estão fechando no azul, melhor do que o time do São Paulo. Eu queria pegar as finanças da Independente e ver se algumas eles fecharam com o déficit. Eu duvido, mas o São Paulo fecha com déficit. O São Paulo fecha ano após ano com déficit. Mas a torcida organizada, que tinha que ser um papel de torcedor, os torcedores que mais amam o clube, que se entregam pelo clube, esses caras não fecham déficit nenhum, não. E sabe da onde eles tiram lucro? Adivinha? Do grande amor deles, do grande amor da vida deles. O buraco que o São Paulo se meteu é muito mais fundo do que eu posso falar aqui em um vídeo. É muito mais fundo. O time do São Paulo tá enrascado, tá nojento e vai ser abandonado com o tempo. Siga a página aqui do YouTube, siga no TikTok e no Instagram. Vamos crescendo e rumo aos 100 inscritos aqui na página, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e domingo tamo aí de novo, né? No vídeo na segunda, tá bom? Abraço pra vocês, fiquem com Deus.